Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Esse vídeo era para ter sido um conteúdo que eu deveria ter gravado no dia 5, né? Já estou com um certo atraso, hoje é dia 9, 5 de maio, hoje é dia 9 de maio. É, E eu gostaria de compartilhar uns dois sonhos que o Senhor me deu, com uns 2 dias de diferença, mais ou menos, entre eles. O último foi no dia 5. Acredito que o primeiro seja no dia 3, vocês vão entender. Mas o Espírito Santo me levou a começar esse vídeo com uma palavra. Quero ler com vocês um texto que o Senhor me deu agora, enquanto eu orava, de Ezequiel 33. Diz assim, ó: A palavra do Senhor, tô lendo aqui, ó. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: Quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo desta terra escolher um homem no meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável pela sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas se o atalaia vir o inimigo, o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Então, isso vai ter um puxão de orelha do Senhor, porque eu já deveria, como eu falei, eu já deveria ter gravado esse vídeo no dia 5. Eu tô com atraso, peço perdão aos irmãos por isso. E ontem, né, no culto que teve aqui em casa, o Senhor falou muito sobre discernimento, sobre sabedoria, discernir as coisas. E o próprio discernimento, ele vem através do Espírito Santo, do bom depósito da palavra, com a ajuda do Espírito Santo que nos faz lembrar. Então hoje o Senhor pediu para que eu começasse esse vídeo com a palavra, e quando eu abri a palavra caiu exatamente nesse puxão de orelha que o Senhor me deu. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Há uma expectativa muito grande no meu coração quanto à transferência de riqueza e as coisas que vão suceder, né, esse evento. Por que que eu digo isso? Porque eu tive um sonho e eu havia me esquecido completamente desse sonho, completamente. E é um tipo de sonho que seria muito difícil, praticamente impossível você se esquecer. Quem que sonha com uma grande tsunami e quando acorda pela manhã se esquece que teve um sonho dessa magnitude? Sabe, daquela sensação de pavor, de terror, de ver uma onda gigante na sua direção, ainda mais quando vem 3 ondas. Então, assim, eu acredito que o próprio Senhor tenha me feito esquecer esse sonho, porque ele teria uma continuação. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Bom, no primeiro sonho, eu estava numa praia com a minha família, e em um determinado momento vinha uma onda do mar, tsunami, gigantesca. Veio uma e ela passou por mim, eu me via dentro do mar, mas aquela onda passava e eu continuava na praia. Logo em seguida vinha outra, sem tempo para respirar, como se fosse uma maré, né? Um swell, como eles chamam, né? Uma sequência de ondas. Vinha uma primeira onda gigante, eu olhava e ela é enorme. Depois vinha uma segunda onda, e depois veio uma terceira. Esse foi o primeiro sonho. E aí eu acordei, vivi meu dia, no dia seguinte também, mesma coisa. E no dia 5, quando eu acordei, eu tive um sonho também na praia, com uma onda, mas foi totalmente diferente. Eu estava na praia e estava com minha esposa, com as crianças, e minha esposa falou assim: Ó, eu preciso ir ao banheiro, né? E eu, por algum motivo, eu calculava com ela: ok, você tem, né? Para ir e voltar, dá mais ou menos uns 40 minutos de onde a gente estava até o banheiro. Eu falei, e era como se a gente aguardasse alguma coisa estava para acontecer, embora no sonho eu não soubesse. Mas essa questão de ter falado com ela: ó, você tem 40 minutos, você vai e volta em 40 minutos, é como se eu esperasse por algo de forma até inconsciente. Ela foi, eu estava na praia junto com as crianças, e quando eu olho para mim, eu estava de frente para o mar, mas quando eu olho para trás, veio uma onda gigantesca, muito maior
muito, muito, muito maior do que aquelas ondas que já eram gigantes do primeiro sonho. Só que elas vinham de costas da Terra, ou seja, era algo totalmente impossível. A onda vem do mar, não da Terra. E essa onda passava novamente, eu me via naquela, né, dentro do mar, naquela onda gigante, passando por mim, me abraçando, abraçando todo mundo que estava na praia. Mas aquela onda, assim como as três primeiras, ela não me causava dano. Embora eu tivesse naquela sensação eufórica de você estar vivendo uma tsunami, algo extraordinário, algo surreal, sobrenatural, mas isso não causava dano algum. A onda passava e eu permanecia ali. Mas isso gerava um sentimento de eu preciso ir embora daqui, eu não posso continuar aqui na praia, eu preciso sair daqui. E quando eu saía, eu ia para o meu carro, encontrava, né, as crianças. As crianças elas estavam soltas dentro do carro, seguras, como se estivessem brincando, como se nada tivesse acontecido, como se elas não soubessem o que tivesse, né, o que tinha acabado de acontecer, aquela tsunami gigante. Elas estavam brincando, tinha minha sogra, e eu gritava o nome da minha esposa, falava: Isabela, vem, Isabela, né? E ela perguntava: Que Isabela? Era como se eu conseguisse ver o pensamento dela. Ela estava no banheiro a 20 minutos de distância, vamos colocar assim, e eu gritava, chamava, e ela respondia: Que Isabela? E aí alguém falava sobre o nome dela, e ela: Ah, tá, ok, sou eu. E aí eu, o encontro dela, trazia ela pro carro, via as crianças ali e acordava. No sonho, antes de acordar, eu me lembrei do outro sonho. Dentro do sonho, eu me lembrei que eu tinha tido um sonho com três ondas, com tsunamis como aquela, exatamente como aquela, só que vinha do mar. Era algo previsível, né? Era algo natural, vamos colocar assim. É possível ter um tsunami vindo do mar. Mas nesse sonho, eu percebi que eu estava dentro de um sonho quando eu vi essa onda vindo das minhas costas, da direção da terra, né? Dos prédios ali, das casas, o que não faz sentido nenhum. E orando ao Senhor, né, naquele dia de manhã, eu fui buscando ao Senhor, discernimento acerca daquilo, porque eu tenho orado muito com relação às outras visões que o Senhor tem me dado, principalmente com aquela que fala sobre a montanha, né, do trem bala que estava para subir essa montanha, e eu falando assim: Senhor, a gente tem ouvido falar muito que vai haver um flash crash, né, que os gráficos vão despencar. Mas o Senhor, ao invés de me mostrar uma queda vertiginosa, impossível, o Senhor me mostra que a gente está no início de um início de algo que vai ser uma alta gigantesca, que vai ser muito rápido, vai ser uma gigantesca. E quando eu compartilhei isso, um irmão entrou em contato comigo perguntando: Vini, o que vai acontecer primeiro? O flash crash, né, que é o valor derretendo, ou vai ser o rally, que vai ser uma alta? E até então eu falava: irmão, não tenho a menor ideia. Eu estou junto com outros irmãos que pesquisam isso, todo mundo acredita que vai ser o flash crash primeiro, né, o dinheiro vai despencar primeiro, mas vamos aguardar, não tenho certeza de nada. Mas, né, o Senhor me mostrava essa alta e aí ele escondia o topo nas nuvens. Quem, né, viu os outros vídeos vai entender do que eu estou falando. E aí, eu orando ao Senhor sobre isso, o Senhor me dá esses dois sonhos. E eu interpretei da seguinte maneira: é, que o mercado que nós estamos hoje é o bull market, né, que é o mercado de alta, normal, padrão. O ciclo que a gente está vivendo é um ciclo de alta. E o Senhor me mostrava três ondas naturais. Eram gigantes, eram tsunamis gigantes, mas elas vinham da direção normal, de dentro do mar para a terra. Então eu via essas três ondas e eu entendi que essa grande alta que a gente vai passar, e eu acredito que seja primeiro, antes de ter o flash crash, eu, Vinícius, acredito que a gente vai ter um movimento de alta muito grande. E isso começou a fazer sentido em mim, para mim. Então, eu acredito que isso vai ser uma alta gigantesca em três ondas, como vamos colocar assim, três velas. Não sei se vão ser três, depende do horário do gráfico que você está vendo. Não sei se são 3 dias. Pode ser que sim, que sejam 3 dias de alta. É uma possibilidade muito grande. Então, eu via três ondas, três movimentos seguindo aquela montanha. Então, podemos interpretar que sejam 3 dias de uma alta estrondosa, miraculosa. São três ondas gigantes, elas vão fazer um movimento de alta muito grande. Não sei quando vão ser, isso ainda é motivo de oração, os irmãos continuem orando. Quem sabe o Senhor dá essa visão para mim ou para outros irmãos, a gente compartilhe
essas informações. Mas o que aconteceu? Que passou um dia, eu me esqueci desse sonho, passou um dia, no outro dia eu fui sonhar com essa onda que vinha, que era muito maior, gigantesca, assustadora, e ela vinha de trás, que é algo impossível. Esse impossível eu tenho tendência a relacionar com a questão do flash crash, porque é algo impossível, não natural, antinatural, e eu acredito que vai ser um evento assim, acredito que vai ser o evento que vai permitir grandes valores serem passados para as nossas mãos. Eu acredito dessa forma. E por se tratar de algo impossível, né, uma onda que vem das costas, algo que ninguém está esperando, uma onda que vem de trás, acredito muito que seja isso. Acredito que durante esse período de alta a gente tenha um prazo, não sei se de um dia, assim como foi de um sonho para o outro, né, ou passado um dia, no outro dia aconteça esse flash crash, não tenho certeza, não sei, isso é algo que está no meu coração, tenho continuado a orar por causa disso, nesse empenho, né, de descobrir exatamente o que o Senhor tem pra gente, mas acredito, tenho certeza, algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração, a gente vai ter um grande movimento de alta, né, porque tem um trem-bala para subir uma montanha que o topo está nas nuvens, e eu acredito que seja em 3 dias ou em 3 fases, vamos colocar melhor assim. Não sei se vai ser em dias, se vai ser em fases, se vai ser em velas, ainda não tenho certeza. Mas vamos continuar em oração. E nesse período de alta, eu acredito que vai vir essa onda devastadora de crash. Quando o mercado vai estar eufórico, animado com essas altas absurdas, vai vir uma queda vertiginosa, gigantesca, improvável, não esperada, um evento totalmente antinatural. É o que eu acredito que vai acontecer. Bom, é isso. O senhor, como eu disse, o senhor era para ter gravado esse vídeo no dia 5. Eu tenho expectativa particulares para os próximos dias. Se cumprindo, glória a Deus. Não se cumprindo, a gente continua em espera, em aguardo. Vamos ver os propósitos do Senhor. O Senhor não entrega tudo de uma vez, Ele vai entregando aos poucos, até para o nosso amadurecer. E para que a gente haja, né, no tempo certo, sem ansiedade, sem nervosismo, a gente espera do Senhor, porque o plano é dele, o propósito é dele, os motivos pelo qual ele está fazendo isso é dele, para a glória dele, por ele. Mas quero compartilhar esses dois sonhos que eu tive, que eu acredito que sejam uma continuação das visões, né, que o Senhor me deu dias atrás, que eu também já deixei registrado aqui, os irmãos podem ver a playlist. O Senhor me deu outros sonhos, acredito que tenham conexão. E é isso. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com quem também está esperando esse movimento profético. Provavelmente o Senhor mostrará isso, né, para outros irmãos. Posso usar como confirmação. E se inscreve no canal, faça seu comentário, deixe um like. O do YouTube, o de praxe. Então, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. E até o próximo vídeo.